Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Segunda parte. Continuação do capítulo 3. O caso da senhorita Somerville. Eis uma experiência de escrita automática com um certo ar de profecia. Esta mensagem mostra como uma preocupação com o futuro pode ser interpretada como uma predição. Servi-me muitas vezes da prancheta, escreve a senhorita Somerville, mas só obtive resultados nos dois casos seguintes, nos quais foi traduzido o pensamento de uma das pessoas presentes, cujas mãos, no entanto, não tocavam a prancheta. Há um ano, perguntávamos que presentes receberíamos no Natal. Minhas mãos, e, creio, as da senhorita Lai, estavam pousadas na prancheta. É absolutamente certo que não estava sendo tocada por qualquer outra pessoa que pudesse dar uma resposta à pergunta que eu fazia, que era esta: quanto a senhorita T ganhará no Natal? A senhorita T estava no salão, mas a uma certa distância da mesa. A prancheta logo indicou uma quantia bem grande. Perguntei-lhe quem a dará. Resposta: B. E um outro. Algumas semanas depois, voltei a encontrar a senhorita T, que perguntou se eu me lembrava daquela resposta, e acrescentou: recebi muito mais e, naquela ocasião, eu esperava ganhar alguma coisa, mas não sabia quanto. É possível que tenha ocorrido um fenômeno de comunicação do pensamento, porque tenho certeza de que no grupo ninguém, a não ser eu, sabia qual era a pergunta. O dinheiro vinha efetivamente de um parente dela cujo nome começava por B, de uma outra pessoa. A senhorita Somerville parece pertencer exclusivamente à classe dos automatistas simples, desprovidos até de clarividência, já que, apesar das suas numerosas experiências, nunca obteve outro fato a não ser este o que iremos citar. Não vemos, apesar da inconsciência da escrita, qualquer razão para atribuir essa mensagem a um espírito, porque a quantia recebida foi indicada imediatamente. A transmissão do pensamento se manifesta pela indicação do nome B, desconhecido pela escrevente, mas no qual o pensamento da senhorita T se tinha fixado. Aqui, portanto, há apenas uma aparência de comunicação. Ela nos instrui sobre o papel que às vezes o pensamento de um assistente desempenha nas experiências de escrita automática. Vejamos a seguir o segundo fato narrado pela senhorita Somerville, onde se poderá constatar a ação da lembrança latente de um dos experimentadores. Noutra ocasião, pedi a uma amiga que formulasse uma pergunta a que nenhuma pessoa presente pudesse responder. Ela disse: quem virá almoçar amanhã? A senhorita Lai e eu, tendo as mãos sobre a prancheta, esta escreveu: Lucas. Nossa amiga reconheceu que era correto. Nem a senhorita Lai, nem eu tínhamos ouvido falar em tal cavalheiro. Nossa amiga disse: perguntem seu primeiro nome. Resposta: William. Está certo? Não sei, disse nossa amiga, nunca ouvi pronunciar em seu primeiro nome. Então, um dos assistentes, que não estava tocando na prancheta, observou que entre as partituras musicais encontraríamos uma obra assinada a Lucas. Procuramos e encontramos o nome completo, William Lucas. Ninguém se lembrava de ter visto esse nome. Parece-nos muito provável que a amiga do Sr. Lucas, que transmitia o pensamento, tenha visto seu prenome, pois estava impresso numa partitura que se encontrava na casa dela. O prenome tinha saído da sua memória consciente, mas existia nela, que a sugeriu involuntariamente devido a uma associação formada no seu pensamento. Ela o tinha esquecido, mas ele continuava na sua memória latente em contiguidade com o nome próprio, e a pergunta feita o fez surgir do inconsciente, mas não com intensidade suficiente para ser conhecido pelo eu normal. Eis outro exemplo em que a transmissão experimental do pensamento se produziu de maneira notável, e com uma precisão e uma continuidade extraordinárias. As experiências do reverendo P. H. Neuen.
O reverendo P.H. Newton era vigário de Maquer Devonport. Experimentador frio e metódico, sem ideias preconcebidas, sua perfeita boa-fé nos é confirmada pelo Sr. Mears, membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Esse pastor dedicou-se por longos anos ao estudo das questões psíquicas. É provável que o sucesso das suas experiências se deva ao fato de ter encontrado em sua esposa uma paciente excepcionalmente sensível, em perfeita harmonia e afinidade com ele. Ainda jovem, durante o sono já tinha se desprendido do corpo para ir vê-la na casa dos pais, e esta sentiu-lhe a presença com nitidez suficiente para reconhecê-lo. 54. Durante muito tempo o Sr. Newton fez inúmeras tentativas para transmitir voluntariamente seu pensamento à sua mulher. Só o conseguiu em 1871, e apenas durante um período de 8 meses. Início da nota do redator. 54. Delane, Gabriel, A Alma é Imortal. Ver a página 106, onde o caso completo está narrado. Fim da nota do redator. Nessa época, manteve um diário das suas experiências cotidianas e colecionou assim 385 respostas, escritas automaticamente. É muito importante assinalar a seguir que a senhora Newton não podia ter qualquer conhecimento, quer pelo ouvido, quer pela visão, das perguntas mentais escritas pelo marido. Como as respostas correspondiam diretamente às perguntas feitas, para nos mantermos fiéis ao método científico, devemos supor que tenha havido sugestão mental do marido à mulher. Aliás, as respostas dadas não parecem, durante esses 8 meses, dar provas da presença de uma inteligência estranha, e observaremos que a presença de uma terceira pessoa perturbava completamente a experiência. Vamos reproduzir alguns trechos do diário do reverendo Newton que nos permitirão conhecer o modo de operar que empregou em suas pesquisas, bem como os principais resultados obtidos. Suas observações nos possibilitarão, inicialmente, verificar a exatidão das nossas afirmações sobre o papel que a mente do automatista desempenha enquanto se produz a escrita, e a seguir nos deixarão em condições de apreciá-la sob os diferentes aspectos que apresenta durante esse estado especial de semissonambulismo. Condições da experiência. Foi em janeiro de 1871 que pensei em estudar os fenômenos da escrita com a prancheta. Fichei cuidadosamente com minha mulher as condições da experiência, que foram escrupulosamente seguidas. Ei-las. Primeiro, a pergunta é sempre escrita antes que se ponha a prancheta em movimento. Nunca é conhecida pelo operador, Sra. Newton. Segundo, quando uma primeira resposta for vaga e necessitar de outras perguntas para chegar a uma formulação clara, o operador não é informado sobre nenhuma dessas perguntas, nem quanto ao assunto que as provoca, antes que a resposta definitiva tenha sido obtida. Terceiro, todas as vezes que o nome do operador não for citado, é da minha mulher que se trata. Quarto, quando o questionador não for citado, quem desempenha esse papel sou eu. Mesmo que nossa mútua boa-fé não possa ser posta em dúvida, observarei que minha mulher sempre se sentou diante de uma mesa baixa, numa cadeirinha. Quanto a mim, ficava sentado a uma distância de 8 pés, diante de uma mesa muito mais alta, e ficávamos de costas enquanto eu escrevia. Era-lhe absolutamente impossível adivinhar meu pensamento, quer por um gesto, quer por uma expressão fisionômica. Em geral, ela mantinha os olhos fechados, mas jamais caía, em qualquer nível, no sono magnético ou natural. 55. Início da nota do redator. 55. Vimos que o automatista pode conservar todas as aparências da vigília, mesmo estando já no estado de semissonambulismo. Foi precisamente o desconhecimento que geralmente se tinha dessa modificação da personalidade, que passa despercebida do próprio escrevente, que durante tanto tempo causou a confusão entre o automatismo e a mediunidade.
Fim da nota do redator. Estes 8 meses de experiência esgotaram o sistema nervoso da minha mulher a tal ponto, que decidimos suspender as sessões quando o fato da transmissão do pensamento nos pareceu suficientemente demonstrado. Com minha mulher, a prancheta se pôs em movimento instantaneamente, e com frequência a resposta já estava meio escrita antes que eu tivesse acabado de escrever a pergunta. Inicialmente fiz 3 perguntas simples sobre assuntos que o operador conhecia, depois 3 outras sobre assuntos que só eu conhecia, as 6 respostas foram exatas. Eis algumas perguntas que fiz a seguir, com os números que trazem no meu diário. Como a senhora Neumann não sabia o que a prancheta escrevia no papel, qual era a inteligência que dirigia essa prancheta? Esta foi a primeira preocupação do reverendo Neumann. Eis as perguntas que fez a este respeito. 29 de janeiro. 13. Pergunta: é o cérebro do operador ou alguma força externa que movimenta a prancheta? Responda: cérebro ou força. Resposta: vontade. 14. Pergunta: é a vontade de uma pessoa viva ou de um espírito imaterial, diferente dessa pessoa? Responda: pessoa ou espírito. Resposta: mulher. 15. Pergunta: dê-me primeiro o prenome dessa mulher e o nome familiar com que gosto de chamá-la. Isso foi feito muito exatamente. Pergunta: qual é seu sobrenome? Resposta: igual ao seu. Pergunta: não estamos bem certos de ter compreendido. Explique-se. Resposta: mulher. Não conseguindo obter mais nada, voltamos a essa pergunta após o número 114. Tendo seguido de perto um outro assunto, recebemos esta breve resposta: digo tudo o que sei. 18 de fevereiro. 117. Pergunta: quem sois, vós que escreveis, e dissestes tudo, que sabeis? Resposta: mulher. 118. Pergunta: mas alguém não diz à minha mulher o que ela deve escrever? Quem é, então? Resposta: um espírito. 119. Pergunta: que espírito? Resposta: o cérebro da sua mulher. Observemos, de passagem, que a inteligência que atua aqui não diz que é o espírito de um morto. Apesar das sugestões do pastor, afirma ser a da esposa do reverendo Neumann. É importante assinalar isso, porque daí deduzimos que no estado de semissonambulismo, quando o paciente não está sugestionado por sua convicção ou por leitura sobre o espiritismo, não há, de parte da consciência sonambúlica, tendência a fazer-se passar por um espírito desencarnado. Mas então, quando encontramos pacientes que desconhecem o espiritismo e que no entanto obtêm escrita automática assinada com o nome de uma pessoa falecida, haverá fortes presunções de que a mensagem seja realmente de uma inteligência do espaço. Prossigamos. A senhora Neumann, quando escreve, não parece ter faculdades superiores às que tem no seu estado normal, assim é incapaz de explicar como o pensamento do marido lhe chega, como prova o diálogo seguinte, durante o qual as perguntas, não devemos esquecê-lo, são sempre mentais. 15 de março. 132. Pergunta: quem a impressiona? Resposta: muitas coisas estranhas. 133. Pergunta: que espécie de coisas estranhas? Resposta: coisas que estão acima do nosso conhecimento. 134. Pergunta: coisas acima do nosso conhecimento impressionam, então, o espírito da minha mulher? Resposta: coisas que nenhum homem conhece ou compreende. 136. Pergunta: essas influências que não podemos compreender são exteriores à minha mulher? Resposta: exteriores. Invisíveis. 137. Pergunta: essa influência é exercida por um espírito ou por espíritos? Resposta: não. Jamais, palavras escritas com letras maiúsculas e solenemente.
Notemos que essa resposta se aplica estritamente ao caso da senhora Neuin, e não pode ser invocada como argumento contra as comunicações dos espíritos, uma vez que todas as respostas se referem exclusivamente à mulher do pastor, que percebe perfeitamente que, no seu caso, não há qualquer intervenção estranha. Alguns dias depois, parece que se realizou um trabalho na inteligência da escrevente, que agora existe uma espécie de autossugestão, porque ela vai formular uma espécie de teoria, utilizando as ideias em curso naquela época na Inglaterra sobre a chamada eletrobiologia. 56. Vejamos. Início da nota do redator. 56. Ramo da biologia que trata dos fenômenos elétricos nos organismos vivos. Fim da nota do redator. 19 de março. 142. Pergunta: por quais processos, segredos que lhe são desconhecidos, são transmitidos ao cérebro da minha mulher? 57. Início da nota do redator. 57. Aqui, o reverendo Neumann faz alusão a certas respostas da prancheta concernentes a ritos e símbolos maçônicos que sua esposa ignorava, mas que ele, membro da maçonaria, conhecia bem. Fim da nota do redator. Resposta: por influências que chamais de mesméricas. 144. Pergunta: por que dizeis que chamais? E vós, que nome dais a isso? Resposta: eletrobiologia. 145. Pergunta: por quem ou por que essa força mesmérica é acionada? Resposta: eu vos disse que não podíeis saber mais do que sabeis. 146. Pergunta: minha mulher poderia dar uma resposta que eu não soubesse? Resposta: porque tentais fazer-me dizer mais do que quero? 147. Pergunta: simplesmente porque desejo instruir-me. Por que não o direis? Resposta: vossa mulher poderia dizer-vos se alguém dotado de grande vontade, e sabendo, se encontrasse nesta sala. Novamente, temos aqui a afirmação, pelo próprio escrevente, de que ele só sabe as coisas estranhas que lhe podem ser comunicadas pela transmissão de pensamento. Eis outras provas. 10 de abril. 190. Pergunta: por que nem sempre sois influenciado pelo que penso? Resposta: vossa mulher às vezes sabe o que pensais. 191. Pergunta: como minha mulher sabe? Resposta: quando o seu cérebro está excitado e não foi muito atormentado antes. 192. Pergunta: por que meios meu pensamento é transmitido ao seu cérebro? Resposta: por eletrobiologia. 193. Pergunta: que é a eletrobiologia? Resposta: ninguém o sabe. 194. Pergunta: então vós não o sabeis? Resposta: não, vossa mulher não o sabe. 195. Pergunta: por que sempre a chamais de mulher? Resposta: porque pensais sempre na vossa mulher. 196. Pergunta: mas nunca a chamei de mulher. Por que o fazeis? Resposta: nada sou sem a mulher. 200. Pergunta: isso não é uma resposta. Por que a chamais assim? Resposta: porque ela é realmente uma mulher. O intelecto da senhora Neumann, nesse estado especial, não possuía qualquer faculdade transcendente, quer pela clarividência, quer pela premonição do futuro. Como em todo automatismo, há no seu caso, evidentemente, estreitamento temporário do campo total da consciência, pois a prancheta não hesita em responder mentirosamente quando se insiste em fazê-la dizer coisas que ela não sabe. Eis um exemplo. 7 de maio. 267. Pergunta: que fará X amanhã à noite? Resposta: não sei. 268. Pergunta: então nunca podeis prever o futuro? Resposta: não, não posso. 269. Pergunta: então,
Como sabeis que no Natal me acontecerá alguma coisa? Alusão a uma predição anteriormente feita pela prancheta. Resposta: isso já está decidido desde hoje, não é algo a ser decidido. 270. Pergunta: quem o decidiu, e quando? Resposta: que necessidade tendes de sabê-lo? 271. Pergunta: gostaria de verificar vossa afirmativa quando o momento chegar. Resposta: X o decidiu há 3 meses. 272. Pergunta: quem lhe propôs? Resposta: M e P, nomes de duas pessoas que muito provavelmente deviam cuidar do assunto. Todas essas respostas, acrescenta o reverendo Newton, dadas tão rapidamente quanto as perguntas mentais foram formuladas, não passam de audaciosas invenções, imaginadas com o objetivo de manter o crédito adquirido meses antes pelas primeiras respostas. As afirmações totalmente inexatas são semelhantes às que frequentemente obtemos nas sessões espíritas, e os experimentadores principiantes não deixam de atribuí-las a espíritos impostores, quando não passam de produtos da imaginação violentada do paciente. Geralmente as primeiras respostas são sinceras, mas quando são negativas, e continuamos a insistir, somos enganados. A obstinação do perguntador é a causa dessas bisbilhotices, porque, com seu desejo de obter informações que o escrevente não pode dar, obriga-o, de certa forma, a livrar-se dessa coação fatigante inventando fábulas. Vejamos mais um exemplo. 18. Pergunta: que acontecerá com o velho J? Era um dos meus velhos paroquianos, muito doente naquele momento. A resposta dada relaciona-se com o assunto tratado anteriormente. 19. Pergunta: peço-vos o favor de responder-me a respeito de J. Resposta: não. 20. Pergunta: não podeis, ou não quereis? Resposta: eu não. Aqui o lápis desliza fora do papel. 21. Pergunta: repito a pergunta. Resposta: não posso. A experiência deveria ter se encerrado aí, mas o pastor volta à carga. Pergunta: estará melhor? Vós o sabeis? Resposta: sim. 23. Pergunta: é sim quanto à primeira ou quanto à segunda pergunta? Respondei com 1 ou 2. Resposta: 2. Pergunta: então, J sucumbirá, sim ou não, à doença atual? Resposta: logo. Porém, nada aconteceu. J viveu vários anos ainda. É útil observar que durante a escrita automática, estando a vontade consciente consideravelmente diminuída, o espírito do escrevente tem menos domínio sobre si mesmo e cede como uma criança a todos os seus impulsos, o que às vezes o leva a brincar, a divertir-se, e, nas experiências espíritas, contribui para fortalecer a hipótese muito generalizada dos espíritos impostores. O Diário do Pastor Inglês nos mostra um caso. 16 de abril. Todos tínhamos estado preocupados com algumas questões, e quando à noite fizemos a primeira pergunta, a prancheta recusou-se a traçar palavras. Após ter feito verdadeiros rabiscos ilegíveis, ela traçou o perfil de um rosto medonho. Intervenho então. 201. Pergunta: vossa resposta é ininteligível. Resposta: não consigo ver a pergunta. Em seguida, reproduz o mesmo perfil horrível. 202. Pergunta: por que traçais este rosto no fim? Resposta: divirto-me. 203. Pergunta: é o retrato de alguém? Resposta: a mulher quer divertir-vos. 204. Pergunta: essa figura tem a pretensão de ser um retrato? Resposta: certamente. 205. Pergunta: de quem é, então? Resposta: quando as pessoas são levianas, deve-se diverti-las. 206. Pergunta: de quem fazeis o retrato? Resposta: vós o sabeis muito bem. 207.
Pergunta: não sei nada, quereis responder-me? Resposta: talvez eu o saiba melhor. 208. Pergunta: penso que sim, mas, respondei-me, aqui uma porção de rabiscos. 209. Pergunta: a pergunta é feita de novo. Resposta: o que quiserdes. Depois de haver evitado algumas perguntas, digo-lhe. 221. Pergunta: respondei a minha pergunta e não digais bobagens. Resposta: não vos irriteis. Alguns minutos depois, em resposta à pergunta 230, a prancheta traça uma linha mais ou menos ondulada e escreve: um belo homenzinho. 231. Pergunta: quereis explicar-vos sem gracejos? Resposta: reproduz o perfil do número 201. 232. Pergunta: peço-vos o favor de responder. Ela desenha uma espécie de muralha com uma torre guarnecida de ameias. 233. Pergunta: não sejais ridículo e respondei-me. Resposta: é só o retrato de P, irmã da minha mulher. 234. Pergunta: respondei a minha pergunta ou declarai que não o quereis. Resposta: não compreendeis a brincadeira. 235. Pergunta: sim, compreendo-a, mas não é este o momento. Respondei, por favor. Resposta: é melhor ser meio tolo às vezes, do que ser sempre sábio. 236. Pergunta: concordo convosco. Respondei, porém, a minha pergunta. Resposta: trabalho demais sem distração torna a noite estúpida. 237. Pergunta: quereis, ou não, responder a minha pergunta? Resposta: sois maçante. 238. Pergunta: respondei a minha pergunta, a que traços ilegíveis. 239. Pergunta: repeti de modo legível. Resposta: está na hora de dormir. Boa noite. Durante os 8 meses que as experiências duraram, as respostas foram sempre banais, e, salvo em 2 casos que iremos relatar e que têm aparências espíritas, todo o interesse do fenômeno residiu nessa conversa mental, que é verdadeiramente surpreendente por sua regularidade, e no automatismo absolutamente inconsciente do paciente. Eis os 2 fatos que poderiam fazer crer que o automatismo misturava-se com clarividência. O primeiro diz respeito à adivinhação exata de um nome desconhecido do Sr. e da Sra. Neulin. Diz o pastor. Nessa época, eu tinha um jovem aluno a quem dava lições particulares. A 12 de fevereiro, voltando das férias, ele ouve falar das nossas experiências e manifesta a mais decidida incredulidade. Proponho-me a dar-lhe as provas que quiser, desde que eu veja antes a pergunta. A Sra. Neulin acomoda-se no meu gabinete de trabalho, na sua cadeira habitual, enquanto nós passamos para o vestíbulo, fechando a porta atrás de nós. Lá, ele escreve num pedaço de papel. 87. Pergunta: qual é o nome da minha irmã mais velha? Entramos em seguida, e encontramos a resposta que já nos aguardava. Resposta: Mina. É a abreviatura de Wilhelmina, e observo que não conhecia esse nome. Como esse é um caso isolado, e como constatamos pelas experiências feitas na Sociedade de Pesquisas Psíquicas que um paciente tão sensível quanto a Sra. Neulin é capaz de sentir a sugestão mental de um aposento a outro, pensamos que se pode atribuir essa resposta à ação telepática do rapaz, pois veremos outros exemplos disso nos capítulos seguintes. Vejamos o segundo caso. Foi durante a Guerra Franco-Alemã. 2 jovens franceses, alunos meus, tinham sido convocados para o serviço militar. Para pôr a inteligência à prova, fiz as seguintes perguntas. 29 de janeiro. 29. Pergunta: onde está a AH atualmente? Resposta: está bem. Mais tarde ficou provado que essa resposta estava correta, mas meu jovem amigo foi morto mais tarde.
30. Pergunta: é LD? Resposta: está fora de casa. 31. Pergunta: ainda está em campanha? Resposta: não. 32. Pergunta: lutou? Resposta: sim. 33. Pergunta: em que país se encontra? Resposta: prisioneiro. Deve-se observar sobretudo esse curioso modo de elidir a pergunta, de resto, ficou provado que a resposta estava certa. Mais tarde, a 19 de maio, perguntei. 156. Pergunta: quem vos disse que LD caiu prisioneiro? Resposta: terá também uma leve punição, somente. 157. Pergunta: respondei, por favor, a minha última pergunta. Resposta: eles gostavam muito do sermão dele. Há aqui uma vontade formal de evitar responder. 158. Pergunta: como soubestes que LD foi aprisionado? Resposta: o cérebro da minha mulher está estafado. Mais tarde, em outubro, perguntei, com o operador conhecendo dessa vez a pergunta. 313. R, onde o cérebro do operador buscou as respostas 29 e 30. Resposta: o cérebro da mulher a soube porque ela conhecia o caráter deles. Estudando as respostas da prancheta, constatamos que a primeira, relativa a H, talvez puramente fortuita, não responde completamente à pergunta feita. Quanto à segunda, devemos observar que a senhora Newton sabia que o rapaz partira para fazer seu serviço militar, e como ela não indica quando, nem como foi feito prisioneiro, tampouco o lugar onde se encontrava, podemos aceitar perfeitamente a explicação que ela mesma nos dá, isto é, de que sua afirmativa não passava de simples conjetura, que acidentalmente verificou-se ser exata. Além do mais, naquela data os jornais haviam noticiado os desastres de Sedan e Metz, sabia-se, então, na Inglaterra, que as tropas francesas tinham sido capturadas, e a suposição de que LD fora feito prisioneiro era a mais provável. São casos como este que simulam clarividência ou comunicação dos espíritos, mas é fácil, por um simples exame, perceber que isso nada tem a ver com aquela faculdade, e que a intervenção de inteligências desencarnadas é completamente inútil. Observações sobre as condições em que o pensamento era transmitido. Uma parte do diário do Reverendo Newton é consagrada ao estudo das respostas da prancheta quanto a assuntos completamente desconhecidos do operador. É uma das mais instrutivas, pois nos dá informações sobre o papel desempenhado por cada experimentador e sobre os limites da faculdade de transmitir o pensamento. Constatamos, inicialmente, que o papel da senhora Newton é totalmente passivo. Não é ela que penetra no pensamento do marido, ela recebe o fluxo cerebral, mas é incapaz de ler no cérebro do questionador. Já assinalamos isso, mas vejamos uma nova prova. 21 de maio. 280. Pergunta: podeis escrever esta noite a tríplice palavra R.A. 58. Início da nota do redator, 58. Uma palavra maçônica cuja origem linguística o reverendo Newton pesquisava, e que a escrevente desconhecia. Fim da nota do redator. Resposta: abracadabra. 281. Pergunta: não é isso? Tentai novamente. Resposta: a mulher não pode escrever palavras secretas. 282. Pergunta: por que, o outro dia, tentastes escrevê-la? Resposta: só escrevi o que a mulher sabia. 283. Pergunta: mas, se ela a conhece, por que não escrevê-la esta noite? Resposta: vós lhe ordenastes isso. 284. Pergunta: quem vos disse? Resposta: um dia em que vossa influência sobre ela era muito grande.
NB. A resposta do número 284 é uma resposta retardada, ou seja, é a sequência da resposta ao número 283. 285. Pergunta: mas por que ela não a escreve agora? Resposta: a mulher não pode compreender. 286. Pergunta: é minha pergunta ou a resposta que ela não pode compreender? Resposta: não sei. 287. Pergunta: que tendes esta noite? Resposta: estais fatigado, como a mulher também. Constatamos que, durante o estado de automatismo, a senhora Neumann não é clarividente, o que já havíamos assinalado. Ela apenas compreende as perguntas claramente formuladas por seu marido, mas ignora-lhes as respostas, mesmo que o reverendo Neumann as conheça. Essa observação mostra claramente que um paciente não penetra no pensamento de quem o interroga, mesmo quando percebe sugestão mental. Se por acaso ela dá uma informação verdadeira, é porque seu marido a conhece, mas é preciso que ele concentre seu pensamento naquele assunto especial, caso contrário a transmissão não pode realizar-se. Vemos quanto à hipótese de que a sugestão mental pode explicar todos os casos em que o interrogador conhece a resposta é falsa na sua generalidade. Só a intensa vontade do operador e sua concentração mental é que podem ensejar um êxito, e, além disso, quando a relação for longa e fortemente estabelecida. Mesmo com um ótimo paciente, as circunstâncias sempre são favoráveis. Com frequência, a fadiga é uma causa de insucesso. Há mais outros fatores que entravam a manifestação, pois o reverendo Neumann relata experiências frustradas quando incrédulos assistiam às sessões. Deve-se pensar que as influências delicadas que atuam no automatista podem ser neutralizadas por influências da mesma natureza, mas contrárias. Foi o que o Dr. Paul Joile assinalou, mostrando que um paciente, no qual experimentava, sentiu primeiro a sua ação mental, depois a de um outro assistente, que a substituiu. 59. Esses insucessos não são raros nas sessões em que os incrédulos predominam, mas estes nada poderiam concluir daí, já que, na maior parte do tempo, seu cepticismo é a causa dos insucessos. Início da nota do redator. 59. Joire, Paul, de La Suggestio Mentale, Anne. Psiche, julho e agosto de 1897, página 280. Fim da nota do redator. Quando se quer operar sinceramente, é indispensável livrar o médium dessas causas de perturbação que atuam nele fortemente, é necessário que ele se sinta em perfeita segurança moral, apoiado e protegido pelos que sabem que existe uma atmosfera psíquica favorável, tão real quanto a atmosfera material, e que pode ser perturbada e alterada por elementos antagônicos. Resumo. Sabemos hoje que os antigos magnetizadores não estavam enganados e que agora não é mais possível duvidar da transmissão do pensamento por processos outros que não a palavra, a escrita, a telegrafia, a telefonia ou o gesto. O pensamento ou, mais exatamente, o correlativo dinâmico que o representa, propaga-se no ar por um processo ainda desconhecido, mas de que as ondas hertzianas nos dão uma notável analogia. Pela observação e pela experiência, já vimos que todas as modalidades do pensamento podem transportar-se, mas de modo rudimentar e incompleto na maioria dos casos, e frequentemente sob uma forma alucinatória quando se trata de sensações visuais, auditivas ou táteis. Quando o pensamento é formulado em linguagem interior, o que é transmitido é no máximo uma palavra, uma cifra, e o exemplo do pastor Neumann, que faz frases inteiras serem compreendidas, continua sendo único no seu gênero. Esse modo anormal de transmissão do pensamento obedece a condições rigorosas, sem as quais não pode realizar-se.
Primeiro, é um estado especial do operador, uma concentração da sua atividade mental, indispensável à projeção do seu pensamento. A seguir, é necessário que o paciente seja de uma passividade absoluta, que realize um estado monoideico. Finalmente, uma relação magnética fortemente estabelecida entre os operadores. Se qualquer uma dessas condições vier a faltar, a experiência não será bem-sucedida. Essas observações nos permitem precisar os casos em que a transmissão do pensamento poderá ser invocada para a explicação de fatos que o escrevente desconhece, relatados pela escrita. Se as experiências acontecem num meio familiar, com um médium bem conhecido dos assistentes, aos quais está ligado por parentesco ou afeição, devemos, prudentemente, levar em conta a sugestão mental, que tem todas as facilidades para produzir-se. No entanto, não se deverá perder de vista o fato de que a concentração mental do interrogador é um fator importante, e não apressar-se ao concluir que só seu pensamento forneceu a informação desejada, uma vez que vimos que a senhora Neuin, não obstante a vontade do seu marido, não podia dar-lhe uma resposta sobre assuntos que ele conhecia bem. A apreciação aqui é delicada e exige familiaridade com essas experiências. Porém, nos casos em que a sessão acontece com pessoas completamente desconhecidas do médium, ou em que não existe nenhuma relação magnética, podemos concluir que, se são fornecidas informações exatas e a clarividência não pode ser invocada para explicá-las, deve-se admitir, necessariamente, a intervenção de uma inteligência estranha e saber se é de um vivo ou de um morto. Com a transmissão mental do pensamento, demos mais um passo à frente na nossa enquete. Observamos, com efeito, que estamos aqui diante de um fenômeno de transição entre o automatismo propriamente dito e a mediunidade. O automatismo simples não necessita de outro fator a não ser autossugestão, ao passo que, com a sugestão mental, assistimos à influência de um espírito exterior atuando sobre do médium, espontaneamente. A senhora Neuin não escreve mecanicamente, para que o automatismo se produza, precisa do auxílio da sugestão mental do seu marido. Em certo sentido, a senhora Neuin já é médium, pois percebe um pensamento estranho sem a intermediação dos sentidos, mas é ela quem responde, e nisso se inclui na classe dos automatistas, assinalada por Allan Kardec, em que só o espírito do médium intervém. Quando encontrarmos pacientes suficientemente sensíveis à sugestão mental para reproduzi-la integralmente, sem nada misturar das suas próprias ideias, estaremos diante de verdadeiros médiuns, mesmo que o sugestionador seja um ser vivo. Observemos também que, se as experiências de transferência de ideias só são muito bem sucedidas com certos operadores quando a relação magnética está bem estabelecida, não será de admirar que o mesmo aconteça com relação aos espíritos. Portanto, podemos admitir, com razão, que alguns deles são mais capazes de transmitir seu pensamento a um determinado médium do que muitos habitantes do espaço. Não nos surpreenderemos muito ao constatar que a senhora Piper ou a senhora Thomson têm um guia, um ser especial que serve de intermediário para os outros desencarnados, uma vez que é ele quem pode mais facilmente transmitir seu pensamento. Voltaremos a este assunto na terceira parte, quando conhecermos melhor os fatos. Vejamos a seguir casos de comunicações de vivos, manifestando-se durante o sono por ação telepática. Eles formarão um desdobramento lógico de casos simples de sugestão mental, e uma transição natural para as mensagens que nos chegam do mundo espiritual.